YouTube, vamos falar sobre Tengoku Daimakyo. Olha só, Daniel tá falando de alguma coisa que está no hype, caramba, até parece que ele é bom nesse trabalho. Tengoku Daimakyo é um dos animes mais hypados da temporada atual, e ele teve um episódio de estreia muito bom, mas tem uns rolês aí nele que eu vou falar daqui a pouco. Antes de tudo, spoilers até o episódio 4, que foi até onde eu vi no momento, e é isso. Mas ao mesmo tempo, a gente vai se focar muito mais nos dois primeiros episódios. Então, 3 e 4 eu vou falar meio meh. Isso é porque o que me impressionou nos primeiros 2 episódios de Tengoku Daimakyo é que em questão de roteiro, em questão da narrativa sendo apresentado, ele é muito básico e simples. A partir do episódio 3 apresenta umas coisas que eu achei muito interessantes e estranhas, muito estranhas, mas ainda assim interessante, eu quero ver pra onde isso vai. É aquela coisa, isso pode ser tipo um dos melhores animes do ano ou um dos piores. Tá meio no ar agora. Mas começou bem, então vamos falar do começo e falar por que eu julgo ele como simples. Então, já falei nesse canal aqui algumas vezes sobre o conceito de tropes e sobre como todas as histórias têm eles e tudo mais. Entretanto, alguns anos atrás eu fiz uma coisa criminosa, que é aceitar que tem alguns tropes que eu só não gosto muito não. E devido a isso tem algumas obras que eu só não vou consumir, porque tem outras coisas que são bem mais dos meus gostos, então independente da qualidade entre 85 aspas objetivo desta obra, pode ter outros que eu vou preferir. Eu digo que isso é um crime porque especialmente galera de anime enche muito saco com isso, hein? Meu Deus do céu. Galera ainda me xinga porque eu não quero ver Spy Family, vai tomar no cu. Ninguém mais liga pra esse anime. Enfim, um estilo de narrativa que não me agrada tanto assim é Apocalipse ou história pós-apocalíptica. Em grande parte porque eu sinto que eu já consumi o suficiente, eventualmente fica meio chato. E se você me apresentasse de uma maneira seca tudo o que acontece nos 2 primeiros episódios de Tengoku Daimakyo, eu provavelmente não ia assistir, porque ele pega todos os tropes e ideias de apocalipse e pós-apocalipse que eu só tô meio cansado, não tenho mais interesse em ver não. Ah, esses 2 personagens aqui têm que andar por várias casas diferentes e sempre ir trocando de lugar pra conseguir pegar mais recursos das novas casas. Ah, qualquer encontro com alguma pessoa fora de uma área segura pode ser meio ruim, pode ser meio cruel, tem esses bandidos aqui que querem fazer coisas muito além de roubar eles, mas enfim. Porém, já passou muito tempo desde o Apocalipse, então os personagens já estão acostumados com isso, e aí eles conseguem lidar com a situação muito de boas. Tem a cena no segundo episódio, onde a mulher tá tipo, não, esse bicho aqui na verdade é meu filho. E eu tava assistindo com uma cara de ela vai morrer, 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 ela vai morrer. Ah, ela morreu, ok. Eu já vi tantas vezes a ideia de tipo, não, ele pode ser um zumbi, ele pode ter morrido e voltado à vida, mas ainda é meu marido. Tem alguma coisa dele ainda aí dentro. Ah, ele me mordeu. Então nada que pessoalmente me agrada nesse estilo todo. Entretanto, os episódios 3 e 4 são estranhos. Tipo, muito estranhos. Tipo, muito estranhos, na verdade. Ao ponto que eu tenho um pouquinho de medo de como que vão lidar com isso, mas eu espero que lidem bem. Mas além de estranho, é interessante. Foi isso que me fisgou. Os mistérios começaram a ser apresentados e serem construídos do início, agora realmente estão me deixando preso na história. Eu quero muito saber pra onde está indo agora. Entretanto, isso é só no episódio 3 e eu não sou muito de aguentar uma história que só não é minha vibe, sem nem mesmo ter a confirmação de que cheguei a alguma coisa que eu tenho interesse. Como é que eu tanquei 40 minutos de Tengoku, então? É simples, eu não tanquei, eu gostei bastante dos primeiros episódios. E isso é porque a execução deles é ótima. Esse anime é, na minha humildíssima opinião de alguém que não gosta muito desse estilo de narrativa, um ótimo exemplo sobre como execução realmente importa. Muito mais que sua premissa, inclusive. Eu sei que é meio pessoal na ideia de sou eu que não gosto desse tipo de história, mas acho um estudo de caso legal. Vamos lá. Como eu disse, o texto seco, a história de forma meio seca, não tem nada de muito novo. Porém, a maneira como ela é apresentada pra gente deixa ela bem fascinante pra mim. Em primeiro lugar, um grande foco da história são os 2 personagens principais interagindo e conversando entre si, só que eles têm bastante química. E dentro da história, como eles já estão acostumados com esse mundo, eles nasceram ou durante esse pós-apocalipse ou um pouquinho antes, eles agem como adolescentes / jovens, em geral, normais. Então eles têm uma relação que é bem divertida de ver, na verdade. Mas isso contrasta com o mundo pós-apocalíptico. Então, a trilha sonora faz uma coisa interessante. Grande parte do anime, dos 2 primeiros episódios em particular, tá em silêncio, porque esse geralmente é o padrão para histórias pós-apocalípticas. Você quer que o espectador se sinta tão isolado quanto seus personagens. Numa história pós-apocalíptica, seu personagem tá andando meio que sem esperança nenhuma pelo mundo. Tá tudo destruindo, a civilização que existia antes não existe mais, e raramente eles vão ver outras pessoas. Quando eles veem, geralmente é uma ameaça. Então manter um silêncio é o mais lógico a se fazer. Os personagens se sentem isolados, você se sente isolado. Perfeito. Nesse anime, ao mesmo tempo que fazem bastante isso, as cenas de interação entre os 2 personagens é acompanhada por uma trilha
trilha sonora bem leve e até meio engraçadinha. Isso entra também na ideia de que, tipo, eles estão andando juntos, então tem som. O som é a conversa dos dois. Esse som dentro do universo é acompanhado por um som fora do universo, que é essa música com um tom bem mais leve. Meio que mostra que no meio desse caos, desse apocalipse, dessa desesperança no mundo, eles conseguiram encontrar alguma coisa. Uma companhia que é bem agradável de se ter por perto. E a música meio que entrega isso, é um pouquinho, entre aspas, aconchegante, em meio ao silêncio. Eu, pessoalmente, não gosto muito da composição, não é uma coisa que eu escutaria o tempo todo, mas eu acho que funciona no anime, na verdade. E claro, junto à trilha sonora, todo o resto dos dois estarem juntos ajuda bastante nisso. Tanto a escrita, quanto a atuação, quanto a animação. A animação nesse anime é do caralho. Eu não quero falar muito a respeito, mas tipo, de um ponto de vista de produção mesmo, um ponto de vista mais técnico, ela é ótima, meu Deus do céu. Só que eu tô olhando mais pra direção. Como esse visual do cacete ajuda muito na história em si. E ele ajuda. Como eu disse, os meus primeiros episódios conseguem misturar bem esse aspecto desesperançoso junto com a esperança dos dois juntos. Não esperança, mas leveza dos dois juntos. Ao mesmo tempo que o mundo e a história não deixam de ser dark. A narrativa consegue entregar esses dois tons um pouquinho, entre aspas, conflitantes, com regularidade. E essa parte mais dark também é ajudada bastante pelo design das criaturas que rondam esse mundo. Se fossem só, sei lá, zumbis, ia ser meio chato pra cacete. Ah, meu Deus, um zumbi num mundo pós-apocalíptico, carambola. Mas não, essas criaturas têm um design bem único. Eles são bizarros. Eu não tenho uma forma mais direta de dizer isso do que eles são bizarros. Em sua aparência, a forma como eles se movem, o rolê inteiro de que eles devoram as pessoas e criam essas mãozinhas pra botar elas dentro do corpo, eu diria que eles são um bocado assustadores também. E com isso, bem ameaçadores. Os designs deles são tão criativos e tão estranhos que ao mesmo tempo que eu fico animado pra ver o próximo, eles passam sempre a sensação de ih, fudeu. Uma sensação que uma criatura mais, entre aspas, normal não passaria muito pra mim. É aquela ideia de medo do desconhecido. E com isso as cenas de tensão ficam genuinamente bem tensas. Por mais que tenhamos dois personagens que estão bem acostumados com esse mundo, então meio que não afeta tanto eles. Pra gente afeta. Não só as cenas de ação são muito bem dirigidas, o que eles estão enfrentando passa bastante essa sensação de perigo. Então já narrativamente, a história em si tem muitas coisas interessantes que o anime conseguiu melhorar devido à sua direção e, em geral, execução das coisas que estão no mangá. Na verdade, eu dei uma olhadinha no mangá e eu diria que o que tá aqui tá mais interessante do que tá no mangá. Até porque o anime dá uma espécie de reorganizada na ordem do mangá. Os dois começam da mesma maneira, mostrando aquele lugar fechado com os robôs e tudo mais, mostrando as crianças tendo aula e tal. Porém, o anime dá um cortezinho pra ir mostrar nossos outros personagens. A galera andando pelo mundo pós-apocalíptico, que acaba sendo o foco do episódio. No mangá, a gente vê uma historinha inteira que acaba, no fim das contas, com a diretora daquela escola falando que o lado de fora é o inferno. E aí, só na última página, nós somos apresentados aos dois protagonistas. A galera andando lá por fora. Basicamente, o que o anime fez foi pegar o primeiro capítulo e dividir ele em vários pontos diferentes do episódio pra ter um ritmo melhor. A ideia do mangá é que você não saiba realmente que tem alguma coisa do lado de fora. Você tá tão cego quanto ao mundo quanto o garotinho ali, o Tokyo. Ao mesmo tempo que eu entendo isso, eu não acho que é um ritmo muito legal. Até porque grande parte da história vai ser outra coisa. A maior parte da história são os dois andando. Então o anime encontrou uma maneira legal de conseguir apresentar essa parte dos robôs e da galera na escola, ao mesmo tempo que foca grande parte do episódio na dupla andando por aí. Foi uma boa reorganizada. Ficou um ritmo melhor, na minha humilde opinião. Imagina se fosse tipo 6 minutos de interrupto só ali dentro. E por fim, eu acho a direção, de uma forma mais tradicional, muito boa também. A ordem dos planos e a atmosfera de cada cena, eu acho muito bom. Em particular, eu gosto muito da sequência com a mulher no final do primeiro episódio, porque por mais que o texto, a narrativa em si, esteja te entregando que não tem nada demais ali, e até mesmo o tom e a trilha sonora estejam te entregando isso, é muito difícil você confiar nela 100% e você constantemente ficar pensando, tem alguma coisa aí. Em grande parte por causa da forma que ela foi, entre aspas, filmada. Ela é sempre mostrada usando algum tipo de arma, que no caso são utensílios comuns, mas a sua cabeça pode imediatamente pensar, é uma arma. E a, entre aspas, câmera se foca bastante nelas. Na real, isso é uma coisa que eu amo muito ao primeiro plano dessa véia. Ela é filmada de costas, com a câmera se focando na mão dela segurando uma foice. Eu já vi esse tipo de plano várias vezes. Sabe um personagem que me vem à cabeça quando eu vejo esse tipo de plano? Michael Myers! Isso é um plano de terror tão comum que Dead by Daylight usa isso como seu menu principal se você estiver jogando de assassino. Junto disso, se você prestar atenção, tem um pouquinho de sujeira na luva dela. E esse plano dura o quê? 1 segundo? Talvez até um pouquinho menos? O que significa que se você não trapacear e voltar um pouquinho pra ver exatamente o que estava na luva dela, você pode chegar a 2 conclusões. Ou é terra, que é o caso no caso, ou é sangue. Porque corta muito rápido, não dá pra saber. Isso é muito legal. Durante essa ceninha inteira, dentro da casa da mulher,
você fica pensando, tá tudo certo, tá tudo normal, mas tem alguma coisa errada, e isso é tudo graças à direção. Inclusive, eu gosto um pouquinho da rima narrativa que acontece. Rima narrativa entre aspas, vamos lá. Mais cedo no episódio, o garoto só comenta que ele não dorme, que é bem difícil dele dormir e tudo mais, ele fica acordado quase que a noite inteira. Aí na casa véia, ele dorme imediatamente. Eu queria até que demorasse um pouquinho mais, e que a gente tivesse mais uma sessãozinha com só ele dormindo, porque o ponto dessa cena realmente é, a véia colocou alguma coisa na comida deles, por isso os dois dormem, mas o fato do garoto dormir primeiro meio que te deixa tipo, opa! Só que talvez seria um pouquinho mais divertido e mais tenso se essa sessão durasse um pouquinho mais. Não importa. O ponto é, Tengoku Daimakyo é uma história que eu teoricamente não deveria ter interesse, mas ela é apresentada pra gente de uma forma tão boa, tão bem dirigida, tão bem pensada, que eu fiquei investido. Isso serve pra mostrar como a execução é importante. Mais importante que premissa. Foi tão bem contado, tão bem feitinho, que me prendeu. Execução é importante, essa em geral é a ideia. A execução é muito importante. Agora, por favor, não fique ruim. Por favor, eu te imploro, não fique ruim. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros seja membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!